Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento as senhoras e senhores deputados e cumprimento o Sr. Ministro da Economia e Coesão Territorial nestas suas funções alargadas, que é a primeira vez nesta legislatura que vem a esta Comissão, e felicito e desejo-lhes a melhor sorte. A sua sorte será a sorte de todos nós. O requerimento é conhecido por todos, mas eu passo a elencar as medidas principais. No fundo, este processo de agressão de freguesias que estamos a viver agora, em plena processo eleitoral, foi bastante atribulado e com bastante celeuma e avanços e recuos, de certa forma deixou nas mãos das autarquias locais, nas mãos das freguesias, aqui um processo que vai ter que ser muito rápido de conseguir desagregar e fazer as novas freguesias, implementá-las e elas estarem a funcionar no dia a seguir às eleições de 12 de outubro, assim que tomarem posse. E desta maneira nós já ouvimos algumas entidades aqui, a ANAFRA, de GAL, o SGMAI, e queríamos ouvir também o Sr. Ministro, para saber da parte do Sr. Ministro e do seu Ministério como é que este processo está a correr, se tem conhecimento de algumas situações menos positivas ou de situações de algumas dificuldades que as autarquias locais estão a atravessar ou não, se o processo está a correr bem, se não vamos ter problemas, porque o que nós queremos é, em tempo útil, ainda conseguir colmatar algum problema que esteja a ocorrer, que dependa da nossa parte colmatar esse problema, e conseguir que, a partir do dia 12 de outubro, não tenhamos aqui problemas de freguesias que não estão implementadas e que têm órgãos eleitos e vão estar órgãos da União de Freguesias anterior a decidir ou a pagar coisas da freguesia recentemente criada, porque ainda não se criou as contas bancárias. Tentar perceber aqui de que forma é que o Ministério foi ouvido neste processo, de forma é que o Ministério está a acompanhar este processo, como é que vamos conseguir ou não ter essas freguesias a funcionar e, naquelas situações em que essas freguesias possam não estar a funcionar, qual é a medida que é tomada, qual é a medida, o que é que se faz. Não podemos ficar num vazio, de certa forma, e deixar que as autarquias abandonadas à sua sorte ou azar. Ainda também perceber que soubemos que algumas juntas de freguesias foram adicionadas a este processo já tardiamente e a principal razão de algumas delas era não cumprir os requisitos financeiros. Esse também está precavido ou não para essas freguesias terem essa dotação financeira suficiente para funcionarem. Não vamos ter aqui o Presidente da Freguesia, e vou falar de uma forma muito clara, que é Presidente da Freguesia, mas não consegue sequer fazer face às despesas correntes inerentes dessa freguesia. E no fundo era isto, Sr. Ministro, que nós gostávamos de ouvir para nos deixar mais descansados ou mais preocupados. Obrigado pela atenção. Obrigado, Sr. Presidente, e aproveito também para fazer umas considerações. E, efetivamente, o Chega respeita a vontade popular, ao contrário do PS, que ainda não respeitou bem a vontade popular das últimas eleições. E, respondendo ao Sr. Deputado Jorge Botelho, o Chega irá concorrer a essas freguesias que foram desagregadas porque respeitamos democraticamente a decisão que foram tomada, como respeitamos todas. Ao contrário do PS, que às vezes tem alguma dificuldade em fazer esse respeito pela decisão popular. Depois também, dentro do Partido Chega, há várias sensibilidades. Diga-me se das várias sensibilidades alguma foi mentira do que nós dissemos aqui. Há problemas, estamos a fazer, como nós podemos ver destas audições que fizemos ao longo deste tempo, estas várias audições provaram que, eventualmente, se não fosse o Chega a trazer este tema a debate antes das férias, íamos lembrar disto lá para setembro, outubro, quando tivéssemos todos ao tio, a ver quem é que vai pagar. O PS gosta muito. Eu continuo a falar na boa, eu não tenho problema nenhum em que estejam a falar por cima de mim, porque fica gravado é o que eu estou a dizer, não o que vocês estão a dizer. Por isso, o PS gosta de legislar e depois quem está lá na freguesia, desculpem uma cidade que se amanhe com a lei que lá aparece. E não pode ser assim, porque ao contrário do que foi dito aqui, as freguesias grandes não é que têm milhares de pessoas, é as freguesias, por exemplo, do meu distrito, que têm menos de 150 eleitores e têm um território onde cabe o Conselho de Castelo Branco. Não é? Esta é que a gente tem que se preocupar também, não é só com os grandes centros. Depois também faz alguma confusão de vir aqui partidos bater com a mão no peito com uma iniciativa liberal e depois vai coligado nas freguesias com o PSD. Quer dizer, batem com a mão no peito, mas depois vão coligados. E depois falam da incoerência do Chega. Isto realmente é uma situação que é curioso. E gostava de pedir ao Sr. Ministro, concretamente, que é
Falou há pouco que vai ser feito durante esta semana o contacto com as... Se é possível, depois fazer chegar à Comissão o mais breve possível, eventualmente sem dizer só o número de quantas é que conseguiram fazer a Comissão de Extensão e quantas é que já têm as comissões de implementação da freguesia, se nos podia fazer chegar esses números para nós também termos a consciência da realidade, porque efetivamente nós, como o Sr. Ministro disse, também ouvimos o diz que disse de situações de freguesias, mas não sabemos quantificar se existe 10 com problemas, 20, se é só uma, e nós é que estamos a fazer aqui uma tempestade, mas como já percebemos, não. O Chega trouxe aqui um problema que vimos que existe. O problema é que só se ia levantar para o problema no dia das eleições à noite. E nós quisemos antecipar para conseguir colmatar o problema antes de ele existir. Obrigado.